Ok. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, muitíssimo obrigado pela acolhida. Como o Luigi falou, é a primeira vez. A gente fica um pouquinho nervoso, né? Novidade, né? Mas com a graça de Deus vamos fazer esse estudo juntos, né? Sobre a terapia do perdão. Ok? Como é que eu faço agora? Só aperta aqui, Luigi? Desculpa, eu vou. Ok. Bom, quando a gente fala terapia do perdão, quando nós começamos a preparar o tema, a primeira ideia que veio foi justificar, né, por que terapia, porque a palavra terapia e mais adiante falar sobre o perdão. Um fato curioso que ressaltou é que existem cientistas que são psicólogos, né, são estudiosos que se dedicam a verificar como o perdão pode influenciar a resposta imunológica do ser humano, a nossa resposta imunológica. Em particular, foi uma palestra que foi dada na Kardec.com, eu acho que vocês devem conhecer, é uma rádio espírita, né, que é coordenada pela doutora Anceloni. Eles fazem um trabalho muito, muito bom, muito bonito de divulgação do espiritismo aqui nos Estados Unidos. E o que ressalta é o fato de que ela traz estudiosos, são professores de universidade de várias áreas, né, não necessariamente espíritas, o que é inclusive melhor, porque você afasta, né, o famoso bias na história, são pessoas que não necessariamente são espíritas, mas cujas pesquisas justificam exatamente o que a gente vê no espiritismo, o que a gente conhece da codificação e que nos foi trazido, né, por Kardec e pelos demais trabalhadores no espiritismo. Né? A doutora Lídia Temoshok é um exemplo de um estudioso, de alguém que faz estudos sobre psicologia, e ela verificou que o perdão é uma emoção que tem que repercute profundamente em como o nosso organismo responde. Em particular, a pesquisa que ela fez foi com pessoas que têm doenças degenerativas crônicas, como por exemplo HIV e também câncer, e ela verificou que dependendo de como o paciente reage, depois que, né, ele tem o choque da notícia a você, é um paciente crônico disso, de HIV ou de câncer, como essa atitude do paciente em relação à sua condição pode influenciar a resposta do seu sistema imunológico. Então, por exemplo, aqueles pacientes que depois, né, do choque, do trauma, né, obviamente você tem aquele tempo para, como a gente diz, cair a ficha, né, e acostumar com a ideia, né? Aqueles que procuram ter uma atitude de perdão, de resignação, ela verificou que esses pacientes têm um melhor desempenho da função cardíaca e que o sistema imunológico deles responde de forma também mais adequada ao tratamento. Aqueles que ficam naquela coisa de passado, né, o primeiro trauma, mas eles continuam como que... Você fica como que zangado, né? Muitas das vezes você se pergunta, por que eu estou passando por isso mesmo, né? Aí você procura o responsável para apontar o dedo, né? Por que Deus está fazendo isso comigo? Está me punindo? O que está acontecendo, né? Então, esses que ficam como que reprisando esse episódio na consciência, têm uma dificuldade maior para aceitar o tratamento. Normalmente, eles têm pressão arterial mais elevada e ritmo cardíaco mais elevado também do que o outro grupo. Então, essa é apenas um fato que eu queria trazer logo no começo, para a gente se questionar o porquê, né, do título, né, terapia do perdão. Né? O perdão, a gente vai ver, à medida que a apresentação for sendo feita, à medida que a gente for estudando, que ele é sim terapêutico em todos os pontos de vista. Não apenas o espiritual, né, mas também o orgânico. Né? Certo? Mas aí a gente fala perdão e, afinal de contas, o que é perdão? Né? O que é perdoar? Né? Bom, o vocábulo perdoar é de origem latina e ele é formado por dois outros, per e donare. Per significa além, algo mais, né? E o donare é doar, né? Perdoar. Então, perdoar é como se fosse doar algo mais. Se você fosse traduzir, né,
a etimologia da palavra ali, ao pé da letra, o perdoar é ir além e dar algo mais. Né? A gente também pode traduzir como dar por completo, né? Sem reservas. Né? Dar por completo. Perdoar é cessar esse sentimento de revolta ou de raiva que a gente tem, o ressentimento, quando a gente é agredido. Né? Seja de forma física, seja por um insulto, enfim, seja como for. É você deixar de querer a reparação, né? De querer tomar satisfação, ou de ir no gogó do outro e puxar ele assim. Né? Então, quando esse sentimento cessa, então a gente diz que o perdão está acontecendo. Né? Tá bom? Bom, antes da gente passar a examinar melhor o significado, tem 2 exemplos que eu queria mostrar de perdões que eu considero são sublimes. Né? Um deles é esse da senhora Maria Modesto Cravo. E antes de contar a história dela, essa história foi contada pelo Divaldo. Eu não sei se está dando para ler ali, mas para quem gosta do Divaldo, eu adoro o Divaldo. Ele tem várias palestras, né, na internet que a gente pode acessar, e uma delas são várias palestras sobre o perdão, né? Perdão e auto-perdão. E essa história é contada numa dessas palestras que ele tem disponível na internet. Bom, a gente sabe que o espiritismo no Brasil hoje floresce, sem dúvida um dos países onde ele mais se desenvolve. Mas no passado não foi bem assim, né? Como toda ideia nova, como toda novidade, há aqueles que se tornam adeptos logo e há aqueles também que se opõem, né? Então, a senhora Maria Modesta Cravo, ela era mineira, né, da cidade de Uberaba, se não me falha a memória. Por favor, me corrijam se eu estiver errado. Mas, enfim, ela era mineira. E na década de 30, ela começou a ter fenômenos mediúnicos. E com ela era um fato bem interessante, que ela não podia se aproximar de objetos metálicos, que é como se houvesse uma descarga elétrica, né? Então, ela foi levada a um centro espírita e o doutor Inácio Ferreira cuidou dela. E ela, como a gente costuma dizer, ela teve a sua mediunidade educada, né? Passou a ser uma trabalhadora no centro, modesto. Mas ela era de família tradicional, né? Aquela famosa família tradicional mineira, com assento cativo na Igreja da Sé, entende? E às vezes, quando a gente muda de atitude em relação às nossas crenças, ao que a gente acredita, nem todo mundo que pertence ao nosso círculo de amizade entende bem o que a gente está fazendo, né? Alguns se perguntam, né? Outros até se revoltam, né? Infelizmente, no caso da dona Modesta, como ela era conhecida, uma amiga dela ficou meio que revoltada com essa atitude dela, né? E aí, no dia do aniversário dela, mandou para a dona Modesta um vasilhame de porcelana chinesa finíssimo, caríssimo, e com um bilhetinho, né? Aí mandou que alguém entregasse, né, na casa dela. Dona Modesta abriu o bilhete, ela leu, e o bilhete dizia mais ou menos assim: aqui vai o seu presente e dentro dele é aquilo que você merece. Quando ela abre o vasilhame, tem dejetos humanos dentro do vasilhame. Mas Dona Modesta não se abalou, não se deixou, né, levar pelo insulto. O que é que ela fez? Passou um ano, e no ano seguinte foi o aniversário da amiga. Aí Dona Modesta também preparou um presente para ela. E colocou dentro do mesmíssimo vasilhame de porcelana chinesa, né? E pediu que alguém entregasse, também com um bilhetinho. Bom, o bilhetinho da Dona Modesta, né, quando a amiga recebeu o presente, dizia assim: aqui está o seu presente. Fico muito grata pelo presente anterior, aqui está o seu presente. E quando a amiga abriu, era um buquê de rosas, né? Aí o bilhete dizia assim: coloquei o conteúdo que você me mandou numa haste de roseira. E esses são os frutos. Né? E ela está entregando de volta para ela. Bom, quem é que ficou bem nessa situação aí? Dona Modesta ou a amiga que um tempo depois foi bater na porta de Dona Modesta para pedir passes, porque ela estava obsediada. Vejam o que o perdão é capaz de fazer, né? Transformar algo que era ruim, algo, né, uma situação desagradável, em algo bom. É você conseguir reverter a coisa, sabe? Esse é um exemplo para a gente começar a meditar um pouquinho a respeito do perdão, né? Tem um segundo exemplo que alguns de vocês devem conhecer também. Esse exemplo foi dado pelo Dr. Haroldo Dutra Dias. Para quem ainda não conhece, o Dr. Haroldo, ele é
um estudioso, principalmente de línguas, né, antigas, do aramaico, grego, e tem feito um trabalho extraordinário trazendo para o Espiritismo a interpretação, né, do Evangelho, mas indo mesmo lá na origem de como foi escrito, sabe? Eu também adoro ouvir as palestras do Haroldo, né? E esse exemplo eu acho que é bem importante para a nossa reflexão do dia de hoje, né? Bom, o Gandhi dispensa apresentações, né? Pacifista, ele é um dos defensores da teoria da não violência, e a gente sabe que ele teve um papel fundamental na independência da Índia, né? A Índia foi uma ex-colônia inglesa, e o Gandhi teve um papel fundamental nisso. Mas conta-se que certa feita, antes da independência, o Gandhi andava por um passeio público. Mas deixa que o passeio era reservado para os ingleses. E ele era hindu, né? Ele era indiano. Bom, aí enquanto ele está andando aqui, vem um guarda de lá, né, com um daqueles bastões, né, um cacetete mesmo, e dá-lhe uma cacetada no Gandhi. Mas com tanta força que ele cai no chão. Aí o Gandhi... Caiu. Caiu, né? Acabou de cair. Sim, com tanta força que o Gandhi cai, né? O Gandhi não reage, ele levanta, né? E fica olhando pro policial, tentando entender o que estava se passando, né? E como ele não sai do passeio, o policial o agride novamente. Pega novamente um pedaço de pau, taca no Gandhi com mais força de novo. Aí não caiu dessa vez. Aí o Gandhi novamente se levanta, né? E fica olhando para ele. Assim, sabe quando você começa a medir o outro assim, de baixo para cima, olha para ele. Aí, como às vezes a gente faz, né? A gente projeta para o outro a atitude que é nossa, né? Aí o policial vira para o Gandhi e diz assim: mas quem foi que te ensinou a ser tão covarde, hein? Covarde estava sendo ele, né? Que estava agredindo sem razão, né? Sim, mas ele pergunta: quem te ensinou a ser tão covarde? Aí o Gandhi aponta para o peito dele, ele trazia um crucifixo, né? Ele aponta para o peito dele e diz assim: esse homem que o senhor carrega aí no peito. Não disse mais nada. Bom, o policial, né, quando cai em si, né, quando a gente cai em si, que se apercebe, né, que está fazendo tolice, de acordo com a história, ele começa a chorar e pede perdão. E o Gandhi perdoa, né? Aliás, o Gandhi tem também uma outra frase sobre perdão que é lapidar. Na realidade, uma vez ele disse, perguntaram para ele, quantas vezes você já perdoa, como é que você consegue perdoar, né? Aí ele virou e disse, nenhuma. Mas como? Você não prega a não violência, você é um pacifista, você é isso, você é aquele outro. Aí ele disse, eu não preciso perdoar porque eu nunca me senti ofendido. Né? Então vamos pegar agora esses dois exemplos que a gente acabou de ver, né? Da Dona Modesta e do Gandhi, e vamos nos perguntar por que a gente ainda não está nesse nível, por que é tão difícil para a gente, né, relevar, né, deixar, né, como os americanos dizem, let go, né, a ofensa, né? Por que ainda é tão difícil para a gente perdoar, né? Bom, uma das razões é que quando a gente é ofendido, quando alguém nos insulta, quando alguém nos ofende, a gente reage. Isso é normal, é da nossa natureza, né? Reagir significa a gente deixa que aquela descarga de adrenalina vá para o nosso sangue, aí o cara fica cego, fica surdo e sai no supetão, né? No nosso país, a gente não precisa, né? A gente não precisa ir tão longe. Quantos crimes de trânsito, enfim, de violência doméstica acontecem, o cidadão, né, perde a cabeça, dá um tiro ou dá um soco. Quando ele chega na delegacia com o delegado, rapaz, por que você fez isso? Ele nem sabe explicar, ele não sabe dizer. Ele diz, não, rapaz, eu perdi a cabeça. Ele reagiu, né? Quando a gente reage, a gente deixa que essa descarga de adrenalina nos domine. Ela domina o nosso cérebro e a gente fica cego e surdo, não sabe o que está fazendo e reage por impulso, entende? E aí fica aquela história de retribuir, se alguém te deu um soco, tu dá outro, é violência por violência, a lei do olho por olho, do dente por dente, né? O que o cristianismo e o espiritismo nos convida não é a reagir, mas a agir. Agir. E o que é agir? Agir significa, eu não vou conservar essa ideia que está me perturbando. Eu vou tentar me controlar, né? Eu não vou desejar retribuir o mal que me foi feito, né? E num
patamar ainda mais longe, né, é você esquecer a ofensa. Né? É você tentar colocar para trás e continuar o teu caminho adiante, entendeu? Meus queridos, eu não estou querendo dizer que seja fácil, não é não. Não é não. Eu mesmo dirigindo aqui na Flórida, menino, quando alguém me corta, ai Maria, eu fico assim, eu fico contando até 10, digo, oh, meu Deus, deixa eu não vou buzinar, não vou buzinar. Deixa esse cara aí o caminho dele, tá entendendo? Ele tá com mais pressa do que eu, deixa ele ir primeiro, entende? Então, se a gente parar para pensar, é realmente um exercício, sabe? Aprender a perdoar, aprender a ter paciência é um exercício. É algo que a gente vai exercitando, né, à medida que a situação se apresenta, entendeu? Bom, e o que é que não é perdoar? O que é que o perdão não significa, né? O perdão não significa que eu vou ser conivente com quem está errado. Não é isso, não. Perdoar não é aquela coisa, mas tadinho dele. Pois é, né? Não é assim. O Espiritismo nos lembra que nós somos responsáveis, né, por aquilo que fazemos. Lembra da lei de ação e reação, causa e efeito? Nós somos responsáveis, nós temos responsabilidade. Então, quando eu digo, eu te perdoo, eu não estou querendo dizer que eu sou conivente contigo. Eu estou querendo dizer que eu não vou ter nada contra ti. Tu tá liberado. De mim, tu está liberado. Mas tu tem um compromisso com tua consciência e com a lei divina, com certeza. Certo? Então, eu não vou aceitar o que está errado. Eu não vou fechar meus olhos, né, e, tá tudo bem. Não é assim que funciona, né? Significa que eu não sou contra o agressor. Porque a gente vai ver mais adiante que o agressor, na realidade, é alguém que está doente. Ele não está bem espiritualmente. Alguém que deliberadamente insulta, agride, sabe, dá tiro, faz e acontece, espiritualmente está doente, ele não está bem. Porque se ele estivesse bem, ele não estava agredindo, né? Então, é desse ponto de vista, né, que o Divaldo, a Joana de Ângeles partem quando eles examinam a questão do perdão. Né? O agressor é alguém que está enfermo, que muitas das vezes o que ele precisa mesmo é ajuda. Né? O Dr. Martin Luther King tem essa frase que eu considero lapidar. Né? Quer dizer, perdoar não é dizer que eu vou me calar porque está errado. Né? Por quê? Porque a gente também se torna conivente quando a gente é omisso. Né? Não, o que foi que ele disse? A tragédia final não é a opressão e a crueldade das pessoas más, mas é o silêncio das pessoas boas. Essa é a tragédia final. É quando a gente não se levanta e diz, você está fazendo errado. Né? O que o perdão também não significa? Não significa fingir que está tudo bem, né? Por exemplo, alguém me faz alguma coisa que eu não gostei. Eu ainda estou naquela coisa, né, da raiva. Meus queridos, a raiva é uma emoção, é um instinto primitivo no ser humano. Entende? E é natural a gente ter raiva. Não vamos nos enganar, não. Todo mundo tem, pode ter certeza. Bom, o que acontece? Se alguém chega para mim e pede perdão, e eu ainda estou nesse momento, eu não consegui passar dele, né? E aí eu digo, eu te perdoo. Então assim entre dentes, né? A vontade é ir lá e morder, né? Tá com vontade de morder, mas aí ele fala da boca para fora, né? Será que esse perdão realmente foi de verdade? Não. É esse o perdão que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina? O perdão que ele nos ensina é aquele que vem do coração, né? Então, se eu ainda estou naquele momento da raiva, não é muito melhor eu chegar para o meu amigo, sei lá, a pessoa que está me pedindo perdão, e dizer assim, vamos conversar depois. Você me magoou, eu ainda estou ressentido, vamos conversar depois. Me dá um tempo. É uma resposta humana, aceitável, e é bem melhor do que você mentir para si mesmo. Porque você não está mentindo para o outro, não, quando você diz, eu te perdoo. Você está mentindo para si mesmo, né? Bom, e o perdão também não significa ser passivo, né? Que é o complemento do que a gente viu no início, né? Ser passivo, o que é? Ser passivo é você aceitar tudo que o outro está fazendo contra ti. Meus queridos, se a gente começa a agir dessa forma, a Terra vira um pandemônio. Porque a gente sabe que assim como nós, tem muitos seres humanos, espíritos encarnados aqui, que ainda estão aprendendo o básico do que é conviver socialmente, né? Então, se nós, que já temos alguma noção de como é se comportar socialmente, nos calamos porque o outro está fazendo de injusto, a gente não está contribuindo para a sociedade avançar, não. A gente está sendo
passivo. Né? Vejam bem que tem uma diferença muito grande entre ser pacífico e ser passivo. Né? O Gandhi foi um cara extremamente pacífico. Ele não reagia quando era agredido. Mas isso não quer dizer que ele ficava calado, não. Muito pelo contrário. Ele botava a boca no trombone. E foi assim que ele conseguiu a independência lá na Índia, né? Chamando a atenção porque estava errado. Né? Então, ser pacífico é uma coisa. Ser pacífico é, eu não vou te agredir, eu não vou retribuir violência com violência. Agora, isso também não significa que eu vou ficar mudo e fingir que não tem nada acontecendo, né? Certo? Bom, vamos ver o que o Evangelho, né, nos diz a respeito do perdão. Talvez esse seja um dos temas mais abordados, né, no Evangelho, nas parábolas de Jesus. Tem tanto exemplo, se a gente fosse botar todos, né, a palestra ficava muito longa. Né? Então, eu selecionei esse aqui, né, para a gente ler e meditar um pouco sobre como Jesus nos ensinou a perdoar. Né? Bom, ele diz, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o referenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Bom, quando a gente lê esta parábola, essa tem um sentido bem claro, né? O sentido é bem claro porque, se a gente prestar atenção no detalhe, né, vamos dar um pouquinho de perspectiva, né, na parábola. O primeiro servo devia 10.000 talentos. Desculpa, eu não traduzi, tá? 10.000 talentos. Aí eu fui no Google, né? Eu imagino como o pessoal fazia antes palestra sem ter Google. Ou Wikipedia, né? Eu fui lá no Google e digo, o que é um talento, rapaz? Aí eu dei um Google, o que é um talento? Um talento é uma medida de capacidade, né, de volume, e um talento dá mais ou menos 57 quilos de ouro. Né? Tem um vaso que era muito, chama ânfora, ele é mais ou menos desse tamanho, dessa altura aqui, mais ou menos. Então, na época de Jesus, se você pegava um vaso desse, era um vaso de cerâmica, né? E você enchesse todo o volume dele de ouro, isso representava um talento. Então, meu querido, é ouro que não acaba, viu? Aí o que acontece? Lembra que o primeiro servo devia 10.000 talentos. Quer dizer, é por isso que eu falei, um pouquinho de perspectiva para a gente perceber o tanto que ele devia. Não era pouco, não. É uma dívida muito grande. Entendeu? Aí o que acontece? Alguém sentou e fez essa conta, né, e disse, bem, um talento, quer dizer, um só talento, uma dessas ânforas, era o suficiente para pagar o salário de um trabalhador, né, como a gente costuma chamar no Brasil, ordinário, braçal, né, um pedreiro, digamos, por 20 anos. Entende? Você com uma ânfora dessa cheinha, você pagava o salário desse cara por 20 anos. Só para a gente ter uma noção, né?
E o que é o dinário, né? Um denário, ele é uma moedinha. Na época de Jesus era uma moeda de prata. E esta moeda, uma só moeda, pagava o salário do dia de um trabalhador braçal. O salário do dia. Quer dizer, o cara trabalhou 8 horas do dia, eu dou uma moedinha para ele de prata, entendeu? Quer dizer, se a gente for fazer a conta, vocês estão percebendo tanto que o primeiro cara devia? Né? Se a gente, por exemplo, fosse colocar em número de dias trabalhados, né? É muito dinheiro, não é pouco. Aí o que acontece na parábola? Ele vai, né, fazer contas com o Senhor e o Senhor perdoa a dívida, porque ele suplicou, porque ele pediu, o Senhor atendeu, quer dizer, ele foi misericordioso para com ele, né? Ele mal sai de lá, encontra esse outro pobre coitado que deve 100 denários para ele, quer dizer, 100 dias de trabalho, né? E o outro faz a mesma coisa que ele fez, quer dizer, se ajoelha no pé dele, rapaz, me dá um tempo, eu vou te pagar, mas me dá um tempo. Aí o que ele faz? Ele não usa da misericórdia que foi usada para com ele. Ele não consegue retribuir na mesma moeda. Aí ele pega e manda jogar o cara na prisão. Os outros que estão em volta, os outros servos, é lógico, eles vão ficar revoltados com aquilo. Mas como é que pode? Esse cara devia isso tudo e foi perdoado e não foi capaz de perdoar isso aqui para o irmão dele, para o servo dele. É óbvio que eles vão se queixar, quem de direito, no caso o Senhor, né? E o Senhor chama o cara para a razão, né? Meu amigo, pelo amor de Deus, você lembra o tamanho da dívida que você tinha e como eu perdoei a sua dívida? E você tem coragem de jogar na prisão o outro que devia tão pouco, rapaz. Você não me deixa opção, né? Você vai preso agora, entende? Quer dizer, o sentido da parábola, se a gente trouxer, né, para o nosso dia a dia, quantas vezes, né, Deus não usa de misericórdia e nos perdoa? Né? A prova maior, a gente está aqui, ó, reencarnado. Cada vida, cada reencarnação é uma dívida dessa daí que a gente está tentando resgatar, né? Dessas de 10 mil talentos. Entendeu? Fico imaginando quanto talento eu não devo, né? Entendeu? É muito talento. Entende? E aí, quando a oportunidade se nos apresenta de exercer a mesma misericórdia, a gente esquece, né? A gente esquece que o Senhor da vida já usou de misericórdia para com a gente. Né? Esse é o sentido, né, do Evangelho e da parábola. Né? Mas vamos adiante. Né? Bom, uma outra pergunta que eu acho que é fundamental para a gente entender, né, o perdão como terapia é quem é o maior beneficiário do perdão. Né? É aquele que pede ou é aquele que perdoa? Quem será o maior beneficiário? Então vamos ver, né? Bom, tem aqui uma outra história do Chico para a gente contar, né? Aliás, acho que essa é a primeira do Chico. Mas enfim, o Chico, como a gente sabe, ele, durante a sua vida, ele foi servidor público no Brasil, Ministério da Agricultura, se não me falha a memória. E ele tinha um salário pequeno. O Chico sempre foi uma pessoa extremamente modesta, né? Tanto é prova que ele não deixou os direitos autorais de tudo que ele escreveu, ele doou, né, para a Federação Espírita no Brasil. Então o que ocorre? Tinha lá aquele saláriozinho dele e tal, mas fazia o trabalho dele. A maioria dos livros que ele psicografou, ele psicografava depois de chegar, né, do trabalho, à noite. Entende? O pessoal, a família ia dormir, ele estava lá, né, trabalhando, né? Mas enfim, o Chico também, ele tinha um cachorro, né, que ele cuidava com zelo, adorava este cachorro. E este cachorro dele meio que adoeceu, sabe? Quer dizer, imagina a trabalheira do Chico, chegar do serviço, janta, e vai cuidar do cachorro, depois, né, vai psicografar as coisas. E a irmã do Chico, vendo aquela situação dele, aquela coisa toda, ela, rapaz, eu vou ajudar o Chico. Esse cachorro está dando trabalho para o Chico, vou ajudar o Chico. Ela vai, pai, e mata o cachorro. Aí a irmã dele. Bom, vê só, do ponto de vista dela, ela achou que estava ajudando, né? Livrou o Chico do problema, matou o cachorro. Aí o que acontece? Bom, o Chico fica com aquela mágoa, mas ele não diz nada para ela, ele guarda para ele mesmo, entende?
E a coisa vai passando, e a mágoa do Chico aumentando, e a coisa, sabe? Chega um dia que o Emmanuel chama ele assim de lado e diz assim para ele: olha, Chico, não estou querendo me meter não, mas essa coisa tua com tua irmã está começando a atrapalhar um pouquinho o nosso trabalho, está ficando difícil, né, a gente se comunicar, e tem a ver com essa tua mágoa, Chico. Aí, eu tenho uma receita aqui para ti, você não quer não? Aí ele, tá bom, diga aí. Aí Emmanuel diga para ele: olha, você tem que descobrir o que sua irmã quer ganhar de presente. O Chico diz mais ou menos a mesma coisa. O Chico diz assim para o Emmanuel: uai, ela mata meu cachorro e eu que vou dar o presente para ela. Aí o Emmanuel diz assim para ele: bom, Chico, a receita não é minha, é de Jesus, né? Aí o Chico diz assim: se é de Jesus, né? Que a gente não vai discutir, né? Diga lá, Edson, você descobre o que ela quer ganhar de presente, você vai dar para ela. Aí o Chico descobre que ela queria muito uma máquina de costura, mas queria muito essa máquina de costura. O Chico vai, compra esta máquina. Agora imagina, um salário que ele tinha, o tanto de prestação que ele fez, né? Mas enfim, ele compra a máquina de costura e traz para ela. E no dia que ele chega com esta máquina de costura, ela fica tão feliz, mas tão feliz, que um raio de gratidão se desprende dela e vai direto no coração do Chico. E aquela, sabe, aquela nuvenzinha que estava lá se dissipa. A gratidão dela foi tão grande que dissipou a mágoa do Chico. Né? Isso é para a gente tentar responder a pergunta, né? Bom, tem uma outra historinha aqui também. Esse é um pouquinho mais triste, sabe? Não, mas não é para chorar não, não é para chorar não. Bom, é o exemplo de Robert Rule. Bom, Robert Rule, esse senhor bem ali da foto, tá? Ele tinha uma filha, Linda Jane Rule. Ele chamava Jane. A filha dele, como acontece em muitas famílias, infelizmente, não só nesse país, mas no nosso querido Brasil, aos 14 anos ela foge de casa. E infelizmente, né, ela cruza o caminho desse indivíduo aqui, Gary Ridgway, Mr. Ridgway, também conhecido como o Green River Killer. Esse cara, ele é um dos maiores serial killers da história americana. Ele morava no estado de Washington e na década de 80 ele assassinou várias mulheres no estado de Washington. Infelizmente a Jane foi uma delas, né? E levou muito tempo para a polícia conseguir pegá-lo, mas finalmente eles o pegaram. Já no começo, foi em 2001, eles conseguiram pegá-lo, finalmente. Bom, bora fazer um parêntese aqui na história, né? Quando ele foi preso, no estado de Washington eles têm a pena capital, eles têm pena de morte. Ele fez um acordo com a promotoria. O acordo era o seguinte: ele diria aonde estavam os restos das vítimas e ele teria que confessar, né, de público, no tribunal, todos os crimes que ele tinha cometido. E ele aceita o acordo. Para aquelas que ainda havia, né, restos a serem identificados, ele apontou onde é que estavam os restos. Foram 45 mulheres, se não me falha a memória. 45 pessoas. Mães de família, filhas, irmãs, né? Enfim, aqui, como é de praxe aqui nos Estados Unidos, depois que um caso desse vem à tona, que no caso Mr. Ridgway confessou os crimes que cometeu, os familiares dessas vítimas poderiam falar com ele também em público, né, durante o julgamento. E dá para imaginar o tanto de coisa que ele ouviu, né? Coisas do tipo: eu quero que você vá para aquele lugar, você é um monstro, você não é um ser humano, isso, aquilo, outro. Quer dizer, vejam bem, meus queridos, com todo respeito às vítimas e suas famílias, eu não estou tirando o direito deles de estarem revoltados, né? Como é que a gente reagiria se fosse com a gente, né? É óbvio que eles têm esse direito. Mas Mr. Rule, ao contrário de todo mundo que só gritava: eu quero, sabe, que você morra, e tal e tal. Ao contrário de todos esses outros, ele se levantou, né, na hora do julgamento, e ele falou isso aqui para o Mr. Ridgway. Ele disse: Mr. Ridgway, há pessoas aqui que o odeiam.
Eu não sou uma delas. Eu perdoo pelo que você fez. Você tornou muito difícil para mim viver de acordo com o que eu acredito. E o que Deus nos manda fazer é perdoar. E Ele não nos diz para perdoar a uns e outros não. Mas nos manda perdoar a todos. Assim sendo, o Senhor está perdoado. Ele teve a coragem, a hombridade, né, a humildade de perdoar o assassino da filha dele. Bom, o parêntese que eu quero fazer agora, Mr. Ridgway, durante todo o processo, né, pense numa coisa gelada, sabe? Ele chegou a declarar que ele não via aquelas pessoas as mulheres, como seres humanos, né? Para ele não, sabe, era nada. Né? Inclusive, uma das famílias das vítimas disse, você falou durante o depoimento que elas não representavam nada para você, mas para nós, elas representavam tudo. Entende? Então, vejam bem, um psicopata, porque esse indivíduo é um psicopata, é alguém que não consegue mostrar afetividade ou compaixão. É por isso que ele mata do jeito que mata. Ele não enxerga um ser humano como a gente enxerga. Entende? Novamente, não estou querendo dizer com isso que é para ele estar solto. Não. Ele não sabe viver em sociedade. Ele realmente tem que estar recluso. Ok? Eu não estou querendo dizer com isso que é para a gente, agora vamos, né, aqui. Não, coitadinho, não é nada disso. Ele tem que assumir a responsabilidade pelo que fez. Né? Perante os homens e perante a lei divina. É por isso que ele está preso. Mas a atitude do pai da Jane, do Mr. Rule, foi uma coisa tão diferente para esse homem acostumado com violência, né, que ouviu todos esses insultos, né, durante o julgamento, que depois que ele ouviu isso aqui do pai da Jane, foi a primeira vez que esse indivíduo mostrou emoção. Ele começou a chorar, entende? Foi a primeira vez. Depois que a sentença foi proferida, foi a primeira vez também que ele se desculpou com as famílias das vítimas. E muitos acreditam que ele só fez isso por causa do perdão de Mr. Rule. Se não tivesse acontecido esse episódio, se Mr. Rule tivesse sido mais um a apontar o dedo, a gritar e xingar isso e aquilo outro, muito provavelmente, Mr. Ridgway, né, o assassino, não teria se tocado a ponto de perceber um pouquinho o que é perdão. Ou de ter se desculpado com as famílias das vítimas. Né? Mais tarde, depois que o julgamento terminou, os repórteres foram perguntar para o Mr. Rule por que ele fez aquilo. Né? Eles estavam perguntando, na realidade, como é que você conseguiu? Como é que você conseguiu fazer isso? Bom, ele disse, nada que acontecer com esse indivíduo vai trazer a minha filha de volta. E eu preciso continuar vivendo. Eu preciso ter um ponto de partida. E eu sentia que se eu não perdoasse esse indivíduo, a minha vida não continuava. E ele disse, e esses que hoje gritam, sabe, xinga isso, aquilo, outro, também vão ter que chegar nesse momento para que a vida deles continue. Foi essa a resposta que ele deu. Né? Então, meus queridos, é aí que entra a questão do perdão ser terapêutico. Né? O perdão é uma oportunidade de recomeço, como foi para Mr. Rule. Então, vamos adiante. Nós já falamos de perdoar ao próximo, né? Perdoar o outro. E também, será que não é tão importante quanto perdoar o outro, não é perdoar a si mesmo? Por que às vezes é tão difícil a gente perdoar a si mesmo? Né? É o auto-perdão. Né? Bom, assim como exemplos de perdão que a gente tem no Evangelho, como eu já tinha falado, a gente também tem vários exemplos de auto-perdão no Evangelho. Esta pintura, ela representa a parábola do filho pródigo. O filho pródigo seria esse aqui, né, que está de joelhos, esse é o pai, esse é o outro filho, o mais velho. Né? Mas isso é um tema como outra, né? A gente chega lá. Bom, o auto-perdão significa... um dos passos para o auto-perdão é o que a gente chama do cair em si. Né?
Por exemplo, na parábola do filho pródigo, né, para quem não está lembrado, ele vai, pede a herança, gasta tudo, aí quando ele se vê sem nadinha, né, ele cai em si. Quer dizer, cair em si significa, ele reconheceu que fez algo de errado, mas ele quer reparar, né? Ele quer voltar para a casa do pai, né? Aí o que ele faz? Volta para a casa do pai e ele vai dizer para o pai, eu não mereço ser tratado como um filho teu, me trata como um de teus servos. O que o pai faz? Não, você é meu filho. Aí ele vai, o pai traz, veste o filho, tudo tal. Outros exemplos do cair em si que a gente pode achar no Evangelho, de auto perdão. Lembra quando Jesus disse para Pedro, quando na ocasião da prisão dele, né, da prisão de Jesus, Pedro disse, Senhor, eu vou contigo, não importa onde tu vais, até mesmo na morte. Né? Jesus, reconhecendo a fraqueza do homem, a fraqueza de Pedro, disse para ele, ô Pedro, hoje, antes da meia-noite, antes do galo cantar 3 vezes, tu vai me trair, Pedro. Né? Aí o que acontece? Jesus vai preso, aí Pedro vai seguindo aqui de longe, seguindo de longe, seguindo de longe. Quando chega lá no pátio, né, onde o Sinédrio está reunido para acusar Jesus, ele é reconhecido. Não, tu também estava com ele, eu te vi, tu estava lá. Né? E qual é a atitude de Pedro? Nunca vi mais gordo, não sei nem quem é. Né? Então, o que acontece? Quando o galo canta, que Pedro se lembra do que ele tinha dito, ele começa a chorar amargamente. É o cair em si, ele reconhece, né? Cai a ficha, né? Cair em si. Um outro exemplo também muito importante que tem no Evangelho, de Maria Madalena, né? No momento em que ela é apresentada, é Jesus, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra, tal, aí ninguém joga, né? O pessoal sai bufando porque queriam jogar, né? Aí fica só ele e a Maria de pé, e ele pergunta, cadê os homens que te acusaram? E ela diz, se foram, Senhor, pois nem eu te acuso, vai e não peques mais. E ela faz exatamente isso. É o cair em si. O cair em si é o primeiro passo para a gente se arrepender. É quando a gente se reconhece sem máscara. Porque a grande verdade, meus queridos, é que a gente gosta de passar uma maquiagem naquilo que faz, né? Quando é o outro, a gente diz, olha, tá errado. Quando é a gente diz, não é bem assim. Esse não é bem assim, né? É uma máscara que a gente está usando para não enxergar que está fazendo errado, não quer reconhecer, entendeu? Bom, por que é um outro motivo também pelo qual esse auto-perdão às vezes é tão difícil e a gente fica, né, se digladiando, fica como que carregando aquela culpa, tem raízes na nossa própria cultura. Se a gente parar para pensar só um pouquinho, nós temos uma cultura que ela é muito centrada na culpa, né? Especialmente depois da expansão do cristianismo, né? Depois que o cristianismo deixou de ser uma religião proscrita no Império Romano para passar a ser religião oficial, a gente tem uma cultura de culpa muito grande que a gente carrega desde esse tempo, viu? Por incrível que possa parecer. Aí o que acontece? Culpa, é óbvio, pressupõe que tu vai ser punido, né, bicho? Se tu é culpado, tu tem que pagar. E isso aqui é o que a gente podia chamar de paradigma do pecado, né? Aquela coisa do pecado. Você pecou, você é culpado. E o camarada fica se remoendo, se debatendo e não consegue se levantar, né? Porque a culpa é muito grande. Bom, novamente, o que o Espiritismo nos lembra não é que a gente é culpado, é que a gente é responsável. Nós somos responsáveis. Significa dizer, quebrou, conserta, né, bicho? Tirou do lugar, bota de novo. Entendeu? Bom, a responsabilidade indica que quando a gente faz uma coisa que está errada, aqui a questão não é que a gente vai ser punido por isso, a gente vai reparar. Meus queridos, Deus é amor. E o amor não pune. O amor não pune, o amor educa. Tem uma diferença muito grande, né? E esse é o paradigma da regeneração. É esse que é o convite que o Espiritismo nos faz. Vamos nos regenerar. É como se fosse, tira tuas máscaras, assume que tu fizeste de errado. É óbvio que vai doer, né? Também a gente tem que falar esse detalhe que é muito importante. Vai doer, é óbvio que vai. Quem gosta de se reconhecer como alguém que fez mal para outro? Né? E às vezes a gente faz. Às vezes até sem querer, como a irmã do Chico, né? Achou que estava fazendo um bem, foi lá e matou o cachorro. Entende?
Mas quando a ficha cai, o cair em si, a gente se arrepende, a gente se vê sem a máscara, né? Para de botar maquiagem e assume o que fez. E aí a gente fica naquela coisa, né? Da culpa, do remorso. Isso vai acontecer porque é natural do processo, faz parte do processo. Agora, a gente não pode parar nesse ciclo, né? Naquela coisa de, eu sou culpado, tadinho de mim, eu sou culpado, e não sair dali e tentar reconstruir, entendeu? Esse é o convite, né, que o Espiritismo nos faz. Admita que a gente fez, você assume o que fez, você é responsável pelo que fez. Sim, eu fiz, mas eu quero consertar. A atitude do eu quero consertar é que faz com que você se levante, né? Como filho pródigo, né? Eu vou me levantar, pegar os meus trapinhos que estão aqui e vou voltar para a casa do meu pai. Né? Como Pedro. Pedro chorou, sim, amargamente. E a gente sabe que deve ter doído demais quando ele lembrou, ixi, o galo cantou e eu acabei de trair meu mestre, meu amigo. Né? Deve ter doído pra caramba. E doeu por um tempo. Mas depois ele se levantou, né? E construiu a igreja cristã dos primeiros dias, né? Com os demais apóstolos. Maria Madalena deve ter doído quando ela reconheceu que estava estragando a vida dela. Né? Com certeza doeu. Todos os anos perdidos, as aventuras, sabe? Mas o que ela fez? Se levantou e mudou de vida, né? Mudou de atitude. Né? Esse é o convite do Espiritismo. Né? Essas ideias, elas estão como que resumidas, né, num capítulo do livro O Céu e o Inferno, é uma das obras fundamentais, né, do Kardec. E ele fala que, ele nos lembra que para a gente eliminar uma falta e suas consequências, 3 passos são necessários, como a gente já falou no começo. O arrependimento, que vem depois do cair em si, a expiação. A expiação é o que a gente está explicando, que é essa dor moral que a gente sente, né? De se reconhecer enquanto alguém que praticou uma ação errada. Mas aí vem a reparação. A reparação é o resgate. É a oportunidade de consertar, de botar os caquinhos de volta, entendeu? De colar direitinho. Né? Essa é a reparação. Né? Então não basta só dizer, Senhor, Senhor, eu estou arrependido, eu estou arrependido, eu estou arrependido. Tá, mas e daí, meu querido? Você vai fazer o que a respeito, entende? Essa é a pergunta, né? Então, a reparação é isso, é o que eu vou fazer a respeito, né? Tá bom? E, para concluir, né, e para nos ajudar a chegar nesta resposta, quem é o maior beneficiário do perdão? Esse é um texto da Joana de Ângeles, que o Divaldo nos traz. Ele diz, perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia aquele que perdoa por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Felizes são os que possuem a fortuna do perdão, para a distender largamente, sem parcimônia. O perdoado é alguém em débito. O que perdoou é espírito em lucro. Se revidas o mal, és igual ao ofensor. Se perdoas, estás em condição melhor. Mas se perdoas e amas aquele que te maltratou, avanças em marcha invejável pela rota do bem. Todo agressor sofre em si mesmo. É um espírito envenenado, espargindo o tóxico que o vitima. Não desças a ele, senão para o ajudar. Infelizmente eu não estou conseguindo ler aqui o finalzinho, mas ela diz, não desças a ele, senão para o ajudar. Né? Quer dizer, né, para resumir, quando você revida o mal com o mal, você está simplesmente se colocando na mesma condição do agressor. Nessa hora você é igualzinho a ele. Né? Se você consegue, né, não reagir, mas agir de modo a não revidar o mal com o mal, você já está um pouquinho mais adiante, né? E se a gente consegue perdoar, né, aí a gente está indo a passos largos a caminho da luz, né? Certo? Bom, meus queridos, era isso que eu tinha para apresentar. Eu agradeço demais a atenção e se vocês tiverem algumas perguntas, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.
primeiramente pela visita, pela palestra. A gente sabe o quanto é difícil, né? A gente sair de casa, deixar a família para vir expor um tema para a gente. Então a gente agradece do fundo do coração. Seja muito bem-vindo. A gente gostou demais do seu trabalho, do que você preparou. Não foi, gente? Com certeza. Obrigado. Ai, tá vendo? Obrigado. Muito obrigada. Mais uma vez, espero que seja a primeira vez de muitas visitas. O prazer será todo meu. Convidar os nossos amigos passistas que, por favor, aqueles que estiverem preparados. Nós vamos lembrar que o passe é uma transmissão de energias, aonde quem vai receber o passe também tem um papel extremamente importante, que é o papel de se colocar como receptor das energias, abrir o coração, abrir a mente, se concentrar, pensar coisas positivas, porque às vezes a gente entra para a cabine do passe e acha que a gente tem que sentar lá e o magnetizador tem que fazer tudo, os espíritos têm que fazer tudo, e a gente se esquece que nós também temos um papel importantíssimo no momento de receber, que é nos preparar. Então esses momentinhos aí que a gente abaixa a luz para chamar é muito importante para que nós começamos a entrar no clima do passe, a pensar em coisas boas, rogar, orar, pedir a Deus aquilo que nós viemos aqui buscar e entrar na cabine do passe leve. Às vezes a gente vê no momento do passe o que as pessoas na hora da espera estão conversando, ou estão com a mente completamente ligada em outros lugares, e aí a gente perde esse momento tão legal e tão bonito e tão